Oi meninas, eu sou a Angélica E eu sou a Mariane. e hoje nós e mais outras meninas da equipe de Robótica Sharks vamos te ajudar a enfrentar os desafios da prova de Química aqui Meninas de 2024. Eu sei que você deve estar pensando, ah não, mais uma prova de química. Mas calma, que com a nossa ajuda, essa prova vai ser moleza. Nesse vídeo faremos as resoluções da Aqui Meninas de 2023 para te ajudar a estudar Química diretamente da sua casa. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe a gente em todas as redes sociais. Sem mais demora, bora para a primeira questão. Então, bora, meninas, para a primeira questão. O elemento cobre é um metal de transição localizado no grupo 11 da tabela periódica. Assim como o ouro, não apresenta coloração prateada, apesar de ser bastante resistente à corrosão. Quando oxida, pode originar cátions com diferentes estados de oxidação, sendo eles o mais comum, cobre 2, representado por Cu2+. A configuração eletrônica da camada de valência do cátion cobre mais comum é? Então, gente, a gente vai ter que descobrir a camada de valência do cobre. O cobre está localizado aqui, ó, gente, no grupo 11 da tabela periódica. E ele tem 29 elétrons. Então, é com isso que a gente trabalhar. Porque na camada de valência, a gente precisa fazer aqui, de acordo com as setinhas, até chegar no 29, que é o elétrons que tem o cobre. Então, vamos lá, gente. O cobre, ele tem 29 elétrons. Então, vamos deixar anotadinho aqui. 29 elétrons. E aqui, na camada de valência, a gente vai ter que seguir as setinhas. Como assim seguir as setinhas? O 1, aí depois é o 2, né? Aí depois é 2P6, depois 3S2, seguindo a seta. Aí você não vai fazer reto assim, ó. Desse jeito, a gente tá errado. Tem que fazer de acordo com a setinha. Na hora da sua prova, provavelmente você não vai ter essa tabela, então você tem que ficar de olho para não se confundir. Então, sempre seguir na setinha. Lembrando que os números que a gente vai contar não é o 1, não é o 2, não é o 3. É o S2, o P6, o D10. É esses números que a gente vai contar. Então, bora lá para a gente começar a fazer a camada de valência. Primeiro vai ser 1S2, depois 2S2, depois 2P6, depois 3S2. Para ver se vocês estão acompanhando, vamos dar uma contada aqui comigo. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. Mais 2, 12. Então, a gente está no 12 ainda. Então, ainda falta alguns para a gente conseguir chegar no 29, certo? Então, bora continuar para a gente não se perder. Agora, a gente parou no 3S2. Então, a gente vai para o 3P6. Depois pro 4S2, porque desceu, né, gente? E agora a gente vai pro 3D10. A gente vai pro 3D10, gente. E agora, analisando aqui, gente, vocês perceberam que passou um pouquinho, né? Porque, né? Vamos contar. Aqui a gente já descobriu que até o 3S2 tem 12. 12 mais 6, 18. 19, 20. 20 mais 10 dá 30 e a gente precisa só de 29. Então, a gente pode arredondar sim o 3D10. Aí vai ficar 3D9 para ficar 29. Então, gente, de conjunto, se a gente fosse fazer só do cobre, não do cobre 2+, ia ser assim a camada de valência. Como a gente vai fazer do
cobre mais os dois lá em cima, a gente vai ter que mudar. A gente vai ter que eliminar a camada que a gente pegou por último. Como assim? Porque tem que terminar. Porque quando é assim, a gente tem que terminar com D a casa. Como assim? Porque perdeu os elétrons e tem que tirar os elétrons que perdeu da última camada. Então, o que que a gente vai fazer? O único que só tem um aqui é o 4s2. Então, a gente vai tirar ele. E essa aqui, gente, vai ser a nossa resposta. Como assim? Nas alternativas não tem essa resposta, só que a gente vai pegar só o finalzinho, galera. O 3s2, o 3p6 e o 3d9, já que a gente tirou o 4s2, que vai ser a alternativa D. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com a primeira questão daqui, meninas, e até a próxima! Bom, gente, por exemplo, aqui, eu fiz o CA5, eu multipliquei 40,8 por 5 e deu 200,4. Aqui, eu peguei o P, que vale 30,97, e como não tem nenhum número na frente do P, eu não multipliquei ele por nada. E somei com 16 vezes 4. Vezes 4 por quê? O oxigênio vale 16 gramas e aqui tem um 4 na frente dele. Isso resultou em 94,97. E eu multipliquei esse valor por 3, porque aqui tem um 3 multiplicando tudo que tem dentro do parênteses. E resultou em 284,91 gramas. E aqui no último parênteses eu fiz 1,01, que é o valor do hidrogênio, mais 16 gramas, que é o valor do oxigênio, e deu 17,01. Agora, gente, a gente vai somar 284,91, 17,01 e 200,4 para saber qual que é o valor de toda essa fórmula aqui. Resultando aqui em 502,32 gramas de mol. Para a gente descobrir quantos mols a gente vai precisar de hidroxiapatita para produzir 1.000 quilos dela, a gente tem que dividir 1.000 quilos por 532 gramas. Mas não tem como a gente dividir 1.000 quilos porque a grandeza está diferente, gramas e quilos. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui é converter ou 502 gramas para quilos ou quilos para gramas. Eu vou escolher converter 1.000 quilos para gramas. A gente sabe que cada quilo tem 1.000 gramas, então, como a gente tem 1.000 quilos aqui, a gente vai precisar fazer 1.000 vezes 1.000. Resultando em 1 milhão de gramas divididos por 502,32 gramas. 1 milhão dividido por 502,32 dá 1.990,75. Gente, de acordo com o texto, ele diz que para formar um mol de hidroxiapatita precisa de 3 mols de ácido de fósforo. Então, para a gente conseguir esse valor de 1990,75, a gente tem que multiplicar por 3 para saber quantos mols de ácido de fósforo foi usado para produzir isso aqui de hidroxiapatita. E, gente, eu multipliquei aqui o valor por 3 e deu 5.972,25 gramas de mol de ácido para formar 1990,75
2,75 gramas de hidroxiapatita. Agora a gente tem que descobrir a massa do ácido fosfórico. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a massa da hidroxiapatita com o ácido fosfórico, que é esse aqui, descrito nessa parte do texto. Esse 3 aqui na frente não conta, tá bom? Aqui eu já deixei fácil para a gente fazer a conta. Eu já multipliquei 3 hidrogênios com a massa de 1,01. Aqui tem só um fósforo, então eu só coloquei ele uma vez, que é a massa de 30,97. E aqui tem 4 oxigênios. Aqui também tem 4, então eu já sabia que era 64. Agora vamos ver quanto que vai dar tudo isso. Agora a gente tem que saber a massa do ácido fosfórico pura. Para a gente ver isso, a gente vai ter que multiplicar esse valor aqui por 98, que é o valor aqui da fórmula dele. Agora a gente vai converter esse valor de volta para quilos. Antes a gente queria converter de quilos para gramas, então a gente multiplicou por 1.000. Agora a gente vai dividir por 1.000 para converter de gramas para quilos. 585.280 dividido por 1.000 fica 585,280 gramas, 280 quilos, desculpa. Então, vamos pôr uma vírgula aqui e um K. Bom, gente, agora a gente vai calcular isso aqui, um rendimento de 60%. A gente tem que considerar que isso daqui são 60% da reação. E a gente tem que saber o que seria ali o 100%. Então, a gente faz 585 dividido por 0,6, que seria o 60%. Aqui resulta em 975,47 quilos, tá? Gente, considerando que o ácido fosfórico é apenas 85% puro, a gente tem que saber quanto é a massa total dele. Isso daqui é o resultado de 85% disso. Então, a gente vai fazer uma conta parecida com essa aqui do lado, só que dividindo 900 por 0,85. Resultando em 1.148. E essa é a nossa resposta, letra E. Espero ter ajudado vocês nessa questão e bora para a terceira questão. Bom, gente, essa aqui é a terceira questão, vamos ver o que ela diz. Entre os tratamentos térmicos empregados nos laboratórios, a calcinação é um processo endotérmico, que é usado principalmente na produção de óxidos. As reações de redução do BaSO4 ocorrem de acordo com as seguintes equações. Aqui ele traz 2 balanceamentos para a gente e embaixo traz mais algumas informações. Considere o forno de calcinação de 10 metros cúbicos, com uma temperatura constante de 1.300 graus Celsius, onde são introduzidos uma mistura sólida com uma massa de 25,75 toneladas, composta por sulfato de bário e carbono, este último na forma de carvão e correspondendo a 9,32% da massa da mistura sólida, além de monóxido de carbono, CO. Através de medidas experimentais, verificou-se que a densidade da mistura sólida era de 4,5 gramas por centímetro cúbico e que a pressão parcial do CO no forno era de 12,5 atm. Considere que os demais componentes gasosos no reator são inertes. Ao final do processo, o produto sólido, sulfato de bário, possui um volume igual a 90% da mistura sólida inicial. Diante dessas informações, e sabendo que a mistura sólida reage completamente,
Assinale a alternativa que apresenta aproximadamente a pressão parcial de CO ao final da reação após o resfriamento até 30 graus Celsius. Ali ele traz um R pra gente, que é uma das informações que a gente vai usar durante a conta, e depois ele traz ali as alternativas. A, 0,84 atm, B, 3,20 atm, C, 1,12 atm, D, 0,37 atm e ou E, 0,45 atm. Gente, eu coloquei aqui algumas informações na tela. Essas questões mais longas eu gosto de fazer isso porque eu sinto que fica mais organizado. E se vocês quiserem copiar, pode ser legal, porque daqui a pouco eu vou ter que apagar, porque nessa questão a gente vai fazer bastante conta. Aqui eu coloquei que o forno é 10 metros cúbicos, que equivalem a 10 mil litros. Gente, cada metro cúbico equivale a 1000 litros, como são 10 mil litros. A temperatura inicial de 1300 graus, convertido para Kelvin, a gente vai usar Kelvin nesse exercício, que é medida para temperatura de alguns países, e é 1573,15 se a gente for converter. 25,75 toneladas, que são 25.750 quilos, a densidade de 4,5 gramas por centímetro cúbico, a gente também multiplica por 1000, e igual ali em cima no forno, que daria, eu não coloquei aqui, mas daria 4.500, a pressão é de 12 atm e a temperatura final é de 30 graus Celsius, que convertido para Kelvin também dá 303,15 kelvins. Eu vou apagar, então copiem essa parte. Bom, gente, o primeiro passo para começar esse exercício é calcular o volume da massa. Para isso, a gente vai dividir a massa pela densidade. A massa que a gente tinha é 25.750 gramas. E a nossa densidade era de 4.500 gramas. Isso dividindo dá 5,72 metros cúbicos, por se trata de volume. Como a gente tinha visto ali no caso do forno, cada metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, isso aqui seria equivalente a 5.720 litros. Então, esse é o volume da nossa massa e a gente vai trabalhar em cima desse valor a partir de agora. Bom, gente, agora que a gente já tem o volume da massa, a gente vai fazer outra coisa com ela. Aqui no texto diz que o volume final dessa massa é de 90%. Aqui, depois que ela está resfriada, o volume dela fica 90%. Então, esse daqui é o valor quando ela não está resfriada. Vamos ver, então, quanto seria 90% desse valor. A gente pega esses 5.720 e divide por 0,9. Isso aqui vai resultar em 5.148. Gente, eu vou novamente apagar aqui do lado porque eu vou precisar usar esse espaço. E agora a gente precisa saber quanto espaço fica para os gases, que não é a massa, e vai ficar ali o ar livre para os gases mesmo. A gente sabe que o forno tem um espaço de 10 mil litros e que isso daqui é 5.148 litros. Então, a gente precisa pegar os 10 mil e subtrair esses 5.148. Resultando então em 4.852 litros de espaço livre, que não é ocupado pela massa. Peço que vocês guardem essa informação aqui do espaço liberado,
porque a gente vai fazer outra coisa agora. Agora a gente vai determinar a quantidade inicial de cobalto. Para isso, a gente usa o cálculo dos gases ideais, que é PV dividido por RT. O P seria a pressão, V volume, R. Essa informação que ele deu aqui pra gente, essa informação longuíssima, e o T é a temperatura. O P que a gente tem é 12,5 atm. Multiplicado pelo nosso volume, que é 10.000, dividido então por 0,082 atm, multiplicado pela temperatura que a gente tinha visto, que é 1573,15 kelvins. Gente, essa conta enorme aqui vai resultar em 969,41 mols. Eu peço também que vocês guardem essa informação, porque a gente já vai usar ela. Bom, gente, agora a gente precisa saber a quantidade de cobalto consumida. Para isso, a gente vai ver quanto de carbono que tem na mistura do cobalto. A massa total é 25.750, certo? E aqui o texto diz que tem 9,32% de cobalto na massa. A gente vai dividir isso aqui por 0,0932. Isso aqui vai resultar em 2.399,9 quilos. Agora a gente vai subtrair esse valor do valor inteiro, que é 25.750. Menos os 2.399,9. Isso aqui vai resultar em 23.350,1. Bom, gente, agora a gente vai trabalhar em cima do enxofre, que é o BaSO4. A gente tem que descobrir a massa molar dele. Para isso, eu vou apagar aqui de novo. Eu peço que vocês guardem aqui essa informação que a gente achou, porque eu vou usar essa parte. Aqui eu trouxe a massa molar de cada uma das partes do enxofre. Ba equivale a 137,33. E a gente vai somar tudo isso, tá? Mais 32,07. E aqui são quatro átomos de oxigênio, então a gente já sabe, né? No exercício anterior a gente já sabe que 16 vezes 4 é 64. E isso tudo aqui dá 233,4. Só que geralmente é arredondado para 233, então a gente só usa o valor de 233. Agora a gente vai trabalhar com o valor anterior que a gente achou na conta anterior e com esse aqui. Bom, gente, agora a gente vai dividir os 23.000, a gente vai dividir os 23.000 por esses 233 gramas. Mas a gente tem 23.350,1 quilo dividido por 233 gramas. Não dá pra gente dividir quilos por gramas porque são grandezas diferentes, a gente tem que igualar. Então, a gente vai pegar esses 23 aqui e multiplicar por 1.000. Isso daqui vai resultar em 23.350.100 dividido por 233. Isso aqui vai resultar em
100.040, tá bom? A gente sabe que cada enxofre consome 4 cobaltos. Então, a gente vai pegar esse 100.040 e multiplicar por 4. Isso aqui vai resultar em 400.160. Gente, agora a gente vai usar aquele valor lá do início que a gente viu, que é 969,41. A gente vai descobrir quanto de cobalto que sobrou, né? E para isso a gente pega a quantidade inicial de cobalto menos o que foi consumido. A quantidade inicial, esses 969, menos o que foi consumido, que é esses 400.000 aqui. Só que, gente, isso vocês provavelmente já devem ter percebido que vai dar um número negativo enorme. Eu nem preciso fazer a conta para saber, né? Porque a quantidade inicial é muito menor do que a quantidade que foi consumida. Então, o cobalto, foi consumido inteiro. Mas não tem nenhuma opção aqui que diz que ele foi consumido inteiro. Então, a gente vai ver o que é aproximado, mais aproximado de zero aqui. Aqui, mais aproximado de zero é a letra D, que é 0,37 atm. A letra A é 0,84, a letra B é 3,20, a letra E é 1,12 e a letra E é 0,45. E o menor dali é o 0,37. E por isso que a gente vai colocar ele como resposta certa. Isso se dá porque aqui não diz exatamente, e sim aproximadamente, viu? Uma outra dica que eu dou é que vocês podem ter percebido, mas ele usa bastante aqui a massa molar de várias coisas. Então, eu aconselho que vocês tentem estudar e saber a massa molar, porque eles não dão informação na prova. Então, é legal vocês saberem isso para vocês conseguirem fazer as contas, senão não tem como. Então, espero que vocês tenham entendido essa questão e até a próxima. Vamos para a quarta questão. O conceito de funções inorgânicas constitui um dos conteúdos do círculo da química no ensino médio, definindo substâncias como ácidos, as bases de sais e óxidos. Estão presentes desde em situações dos cotidianos ou em outras áreas, tais como os processos de indústrias ou em outras ciências, como atividades de biologia. Sobre a função inorgânicas e compostos inorgânicos, comente utilizados, assinale a alternativa correta. Pessoal, então vamos ler as questões para ver qual está correta. A. Óxido de alumínio é um óxido básico e assim não pode reagir com hidróxido de sódio, uma base forte. Gente, o óxido de alumínio ele pode reagir sim com uma base forte, então essa A está errada. B. Hidróxido de amônio é uma base solúvel à água e por esse motivo é classificada como uma base forte. Gente, só porque é solúvel à água não quer dizer que é classificada como uma base forte, e sim como uma base fraca. Então, a B também está errada. Letra C. O monóxido de carbono é um óxido ácido e, por esse motivo, reage com a água formando óxido de carbono. Gente, a C também está errada, porque ele não é um óxido ácido, e sim um óxido neutro. Então, isso também está errada. Agora, para D. Ânion bicarbonato, HCO3, é anfoteiro e assim pode reagir tanto com um ácido forte como com uma base forte. Gente, essa é a verdade. O ânion bicarbonato ele pode sim se reagir com um ácido forte e com uma base forte. Então, ela está correta. Vamos para E, a última, só para desencargo de consciência. E, em águas, o ácido sulfúrico e sulfuroso não possuem a mesma força, sendo esse último um do ácido mais forte. Gente, o ácido sulfúrico é o mais forte que o ácido sulfuroso. E não ao contrário, gente. Então, vou repetir para vocês. O ácido sulfúrico é mais forte que o sulfuroso. Então,
é ao contrário, então a E também está errada. Gente, eu espero ter ajudado e vamos para a próxima questão. Meninas, tudo bem? Eu sou a Manu, uma das integrantes da equipe, e hoje eu vim ajudar vocês a resolver as questões de Aqui Meninas de 2023. Bom, eu trouxe a questão 5 e vamos resolver elas juntas. Em 2010, a pesquisadora baiana Viviane dos Santos Barbosa recebeu premiação máxima na International Aerosol Conference, Conferência Internacional de Aerosóis, com seu projeto de catalisadores mistos de paládio e platina para a redução da emissão de gases poluentes. Elementos da mesma família dos elementos citados possuem ótimo potencial para uso como catalisadores, pois possuem orbitais d parcialmente preenchidos, possibilitando tanto a doação como a recepção de elétrons, processo inerente à maioria dos ciclos catalíticos. A família da tabela periódica mencionada no texto é. Temos aqui algumas opções, já temos a correta, mas eu vou explicar para vocês o porquê dela estar correta. Eu não sei se vocês prestarem atenção, mas aqui está escrito, ó, pois possuem orbitais d. E, Manu, o que são essas orbitais d? Gente, eu trouxe aqui a tabela periódica para a gente conseguir entender. A tabela periódica, ela é dividida em grupos. Aqui é um grupo, aqui outro, aqui outro e aqui outro. Certo, mas Manu, elas estão em cores diferentes. Pois é, porque daí já são outros grupos. O grupo que a gente está querendo é o grupo das orbitais d. Lembra a camada de valência? Então, a gente vai usar ela. Aqui é o grupo D, aqui é o S e assim por diante. Então, eles são divididos por letras. Aqui no D, a gente tem as opções roxinhas. E aqui na legenda da opção roxinha é os metais de transição. Então vamos ver se ele tem aqui nas opções, né? Metais alcalinos e terrosos, séridos lantanídeos, calgogênios, metais alcalinos e metais de transição, que é onde se encontra as orbitais D. Gente, vamos ver o que a questão 6 diz? O elemento carbono é a base fundamental de diversos compostos que cercam a nossa vida, sendo a base da química orgânica. Na natureza, ele ocorre como substância simples na forma de grafite e diamante, possuindo propriedades físicas e químicas drasticamente diferentes. Motivada pela exploração de novas propriedades que podem emergir com estruturas diversas, a pesquisadora Helena reportou no periódico Nature, junto com seus colaboradores, a síntese de uma estrutura para o carbono, o grafulereno. O grafulereno pode ser visto como uma mistura de grafeno, por ser um composto em camadas, e do fluoreleno, famoso por sua estrutura característica no formato de uma bola de futebol. Gente, agora a gente vai ver um pouquinho aqui as alternativas. Sobre essa nova estrutura descrita, pode-se afirmar que ela é um nanotubo de carbono modificado. Tudo que tem nano é relacionado à nanotecnologia. E aqui no texto não diz nada sobre a nanotecnologia, né? Que seria o 10 elevado a menos 9, então pegar algo e dividir em 1 bilhão de pedaços, cada pedacinho seria ali uma parte da nanotecnologia. Análoga ao diamante em 3 dimensões, o diamante já está em 3 dimensões, então não faz sentido essa questão. Assim como vocês podem ver, já está marcada porque essa é correta. Esse texto ele descreve o fenômeno chamado alotropia, quando algo é formado pelo mesmo elemento, só que com uma organização diferente. Todos esses materiais, grafulereno, diamante, grafite, todos são formados pelo carbono, a base de carbono, 100% carbono. Só que a organização é diferente, dos átomos é diferente, e por isso formam materiais diferentes.
Então a C está correta por causa disso. A D, um isótopo mais estável do carbono. Isótopo é quando um átomo tem o mesmo número de prótons, e o texto não diz em nenhum momento nada sobre isso. E a E, análoga ao grafite em 3 dimensões. Assim como a B, o grafite também já é em 3 dimensões e o texto também não diz nada sobre isso. Então, a que mais faz sentido aqui é a letra C. Espero ter ajudado e até a próxima questão. Fala pessoal, hoje a gente está aqui com a questão 7. Então vamos começar a responder. Em um dos novos filmes da Pixar, Elementos, os personagens são constituídos de água, fogo, terra e ar, além de um drama romântico, o que é interessante. No filme é a cena que a Faísca, personagem do fogo, decide mostrar para a Gota, personagem da água, que ele pode mudar de cor ao segurar minerais. Sabendo que pessoas feitas inclusive de água e fogo não existe, mas mudanças de coloração acontecem na vida real, pode-se explicar que a partir de um modelo atômico bem conhecido. Então, bora lá, gente. Aqui a gente não vai usar a tabela periódica, mas eu vou deixar aqui no canto só para vocês conseguirem ver direitinho. A gente vai ler as alternativas. E ver qual está correta, qual que está incorreta. Aqui a gente pede qual que está incorreta. Então, vamos começar. Letra A. De acordo com os resultados conhecidos do teste de chamada, de faísca ficar verde significa que o mineral está ocorrendo transição eletrônicas. Exatamente, gente. Quando está mudando de faísca, muda de cor, quer dizer que está ocorrendo transições eletrônicas. Então, essa daqui está correta. Então, a gente quer a incorreta. O modelo de Bohr, que se baseia nas órbitas elípticas e saltos quânticos, consegue explicar nessa mudança de coloração. Esse daí pode pegar muita gente na prova daqui, meninas. Por quê? Muita gente vai achar que ela está certa, porque ela está praticamente certa. Só que tem um detalhe nela que está errado, que é não são órbitas elípticas, e sim órbitas circulares. Então, gente, na hora de fazer a prova, você tem que tomar cuidado com vários detalhes. Então, sabendo que a B vai ser órbitas circulares e não elípticas, a B que está errada. Então, essa é a resposta errada, pessoal. Espero ter ajudado. A gente está aqui na questão 8 e eu vou ler esse textinho com vocês e explicar alternativa por alternativa. Na natureza, a maior parte dos compostos são encontrados na forma de misturas. Na purificação desses compostos são utilizados processos de separação de misturas. Esses processos abrangem desde procedimentos simples do nosso cotidiano até processos industriais mais sofisticados. Sobre o tema, analise as afirmativas abaixo. Bom, gente, eu vou falar alternativa por alternativa e vamos ver se está correta ou se não está. Alternativa número 1. A destilação é um processo de separação de misturas homogêneas e se baseia na diferença dos pontos de ebulição dos continentes da mistura. É o principal método utilizado para separar frações do petróleo para obter combustíveis fósseis e empregado para obter etanol combustível a partir do caldo de cana fermentado. Bom, gente, essa afirmativa está correta. A destilação é um método amplamente utilizado para separar componentes de misturas homogêneas, com base nas diferenças nos pontos de ebulição. É usado na indústria petroquímica para separar frações do petróleo e também para obter etanol a partir do caldo de cana fermentado. Então, a gente sabe que a alternativa número 1 está correta. Agora vamos para a alternativa número 2. Para separar misturas de sólidos com diferentes densidades, podem ser utilizadas peneiras, pois os sólidos mais densos passarão pela peneira mais rapidamente, enquanto os sólidos menos densos ficarão retidos por maior tempo. Bom, gente, a alternativa número 2, ela já está incorreta. As peneiras são usadas para separar sólidos com base no tamanho das partículas e não da densidade, tá? E os sólidos, enquanto os menores passam por ela, independentemente da densidade, a separação com base da densidade pode ser feita por outros métodos, como a flotação ou separação magnética. Então, a 2, ela está incorreta, tá? Agora a gente vai para a alternativa de número 3. No processo de mineração de ouro, o ouro é inicialmente separado através de sua solubilização em mercúrio, que não solubiliza a areia e outros sedimentos. No processo de separação do ouro e do mercúrio, utiliza-se o aquecimento da mistura, provocando a
evaporação do mercúrio restando o ouro. Bom, gente, a alternativa 3, ela está correta. O método de amalgamação, gente, que palavra complicada, tá? Ela usa mercúrio para solubilizar o ouro, formando uma mistura que depois é aquecida para evaporar o mercúrio, deixando somente o ouro, tá? Este é um processo tradicional, embora haja preocupações ambientais significativas associadas ao uso do mercúrio. Então, a alternativa 3, a gente sabe que está correta. Agora vamos para a última, alternativa 4. A centrifugação é um método que emprega um movimento rotativo acelerado para separar misturas, sendo usado na separação do plasma e outros componentes do sangue. Bom, gente, a alternativa 4, ela está correta. A centrifugação, ela utiliza a força gerada por um movimento rotativo para separar componentes de uma mistura com base em suas densidades e é amplamente utilizada em laboratórios para separar o plasma do glóbulos vermelhos e outras partes do sangue. Então, a alternativa 4 também está certa, gente. Aqui, alternativa 1, 2 e 3 incorreta, 1, 3, 4 correta, então alternativa B. Alternativa 1 e 4 incorreta, 2, 3 e 4 não. Bom, gente, agora eu vou resolver a questão 9 com vocês, tá? Ao realizar o processo de recristalização, um estudante de química adiciona lentamente o solvente aquecido a um becker contendo sólido impuro até que toda a sua amostra se dissolva. Com a impurização menos solúvel que o composto de interesse, ela utiliza um papel de filtro para reter o máximo de impurezas em um funil D para evitar a precipitação precoce do sólido e despeja cuidadosamente uma solução num novo recipiente através dessa filtração. A seguir, adicione uma mistura filtrada a um banho de gelo e observe a formação de cristais. Por fim, a aluna realiza uma filtração com um funil de Büchner e sistema auxiliar para isolar o produto sólido. Indica a alternativa que completa as lacunas assinaladas no texto com números, de modo que o experimento de recristalização seja correto. Bom, gente, onde está esses números em negrito é para a gente colocar as palavras que se adaptam melhor no contexto do texto. Aqui a gente já tem a alternativa D marcada como certa e eu vou explicar o porquê que ela está certa, tá? Vamos lá, número 1. Como a impurização em solúvel que o composto de interesse, ela utiliza um papel de filtro pregueado. O papel de filtro pregueado é utilizado para uma filtração mais rápida, permitindo um melhor fluxo de líquido, especialmente quando a solução ainda está quente, o que é importante para evitar a cristalização prematura, tá? Agora 2. Um funil pregueado de o funil de vidro com haste. O porquê do funil de vidro com haste? Ele é adequado para a filtração comum, permitindo que a solução quente passe rapidamente para outro recipiente. Agora o número 3. Por fim, a aluna realiza uma filtração a vácuo. Após o resfriamento e a formação dos cristais, é realizada uma filtração a vácuo para isolar os cristais sólidos com eficiência. Então, ele deixa os cristais sólidos separados de um bom uso, né? Com um quitasato. E afinal, o que é quitasato? Um quitasato é um frasco especial que, junto com o funil de Büchner, é utilizado no sistema de filtração a vácuo. É como se ele fosse um vidrinho assim, com um funil. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido e que vocês se deem bem na prova e até a próxima questão. Fala pessoal, agora a gente vai fazer a questão 10. Então, bora lá. As interações intermoleculares estão intimamente relacionadas às propriedades termodinâmicas de líquidos, sólidos e gases. Logo, o entender tais forças intermoleculares é de extrema relevância se quisermos entender o comportamento de sistemas químicos em nível microscópico. Esta importância pode ser exemplificada pelas estruturas tridimensionais das moléculas de DNA, RNA e proteína que estão estabelecidas e mantidas devido à interação intermoleculares. Tais processos são usualmente reversíveis e altamente seletivos entre duas moléculas intermoleculares.
Então, gente, aqui a gente vai ter que ver qual que é a alternativa correta. Então, bora lá que eu vou ler todas com vocês. E a gente vai classificando uma por uma para ver se ela está correta ou não. Primeira, as propriedades físicas dos compostos como o ponto de fusão, ponto de ebulição e a sonabilidade têm relação direta com as forças moleculares. Essa, gente, está correta, não tem nada de errado nela. Mas vamos ler as outras porque não significa que vai ter só essa alternativa correta. 2. Entre as substâncias de H2O, NaCO, I2 e H2S, as moléculas de H2S é a única que apresenta interações intermoleculares do tipo força de dispersão de Leonard. A 2 está incorreta, pessoal, porque não é só H2S que tem forças do tipo de dispersão do London, e sim a I2 também. Então ela está incorreta. Bora para 3. A interação intermoleculares definem a polaridade das moléculas, como por exemplo CCI4, onde forças de dispersão de London tornam essa molécula apolar. E, gente, aqui a 3 ela também está errada, porque aqui onde as forças de dispersão elas não tornam o negócio de London. Como assim? Eu vou explicar aqui para vocês. London não define a polaridade, pessoal. E aqui está justamente falando que define. Tornam-se moléculas apolares. London não define a polaridade. Então quer dizer que está errado. Então a única alternativa que está certa, pessoal, é a alternativa D, que é a primeira. É isso, pessoal. Espero ter ajudado. Beijo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Júlia, sou da equipe Sharks 9199 e vou te ajudar a responder umas questões da prova Que Meninas, tá bom? Nós estamos aqui com a questão número 11 da prova e aqui ela nos diz o seguinte, que um atômico contemporaneamente empregado na pesquisa em química deriva em grande parte de conceitos oriundos da teoria quântica. De fato, ao longo do século XX, essa teoria constituiu-se como uma orientação importante para o estudo da matéria, de modo que tornou-se um componente indispensável do pensamento químico atual. Com base no modelo atômico atual, afirma-se que os elétrons são descritos por quatro diferentes números quânticos: número quântico principal, número quântico secundário, número quântico magnético e o número quântico de spin. Vamos já analisar essa alternativa aqui, esse número 1 aqui. É correto dizer que os quatro números quânticos eles descrevem as propriedades dos elétrons em um átomo, que tem o número quântico principal, então é o N, o número quântico, o número quântico principal, que indica o nível de energia, o número quântico secundário, vou colocar aqui em L, que relaciona a forma do orbital, tá? O número quântico magnético, que indica a orientação do orbital, e o número quântico de spin, que descreve o giro do elétron.
Então, essa alternativa, ela tá correta. Esse número aqui, número 1, tá correto. Vamos ver, analisar o número 2. Ela diz que um orbital ele pode ser definido como a região do espaço em volta do núcleo atômico na qual o elétron ele tem a maior probabilidade de ser encontrado, tá? Vamos analisar. Tá correto, porque o orbital ele é, né, a região onde que é mais possível encontrar um elétron, refletindo assim na natureza da probabilidade da mecânica quântica. Então, está correto esse número 2. Agora, no nosso último número, ele diz que no modelo atômico atual, admite-se que um átomo possui um núcleo, em torno do qual movimentam-se os elétrons e estes se movem em órbitas, as quais são chamadas de estados estacionários. Tá errado, porque por mais que os elétrons eles se movimentem em relação ao núcleo, né, esse termo de órbitas, ela é uma simplificação. No modelo quântico, os elétrons eles ocupam orbitais, né, que são as regiões de probabilidade, e não as trajetórias definidas como órbitas, entendeu? Então, a nossa... agora a gente vai buscar aqui no texto, né, que aqui o nosso número 1 foi correto, e o nosso número 2 também correto, apenas a número 3 que é incorreta. Então, agora a gente vai analisar aqui nas alternativas. A alternativa A diz que a 2 e a 3 estão corretas. Só que não, a 3 ela é incorreta. Então, não vamos marcar a letra A. A letra B diz que só a 1 é correta, mas nós temos a 2 também. Temos a letra C, que diz onde o número 1 e o número 2 estão corretas. Então, essa é a nossa alternativa certa. Ficou feio isso aqui, peraí. Deixa eu colocar de outra cor. Vou colocar vermelho. Essa é a nossa alternativa correta. E as outras estão incorretas, tá? Dá um xizinho aqui na frente. A letra D diz que a 1 e a 3 são corretas, mas só a 1 é correta. E a letra E diz que só a 2 é correta. Mas nós temos a 1 também. Então, foi isso. A nossa resposta para a questão número 10 é a alternativa C. Tá certo? Espero que eu tenha te ajudado. Tchau! Bom, meninas, agora vamos fazer a questão 3 e vamos ver o que ela tá falando. Manaus é uma cidade de aproximadamente 2 milhões de habitantes, grande importância para a Amazônia Ocidental. A cidade é cortada por vários córregos, chamados de igarapes, que desangam no rio Amazonas, considerado o maior rio em extensão e volume de água do mundo. Por conta do período áureo da borracha e a instituição da Zona Franca Polo Industrial de Manaus, a cidade teve 2 explosões populacionais e, consequentemente, crescido desordenado e com pouca infraestrutura. Assim, hoje, a maioria dos igarapes da cidade estão poluídos e grande parte da população não tem acesso ao saneamento básico. Vamos lá para a alternativa A. O saneamento básico incipiente de Manaus afeta apenas o ecossistema aquático, alterando seus níveis de oxigênio dissolvido. A revitalização de corpos d'água, como os igarapes, pode ser realizada, porém não se aplicam às técnicas comuns de tratamento de águas e esgotos. Gente, a gente já tem a resposta aqui, né, marcada com o X na letra D, mas eu vou explicar para vocês o porquê ela está certa e as outras estão erradas. Bom, a alternativa A, ela está incorreta, já que o saneamento básico deficiente não afeta apenas o ecossistema, ele pode ter impactos amplos, incluindo risco à saúde humana, degradação ambiental, e além disso,
Técnicas comuns de tratamento de água e esgoto estão de fato aplicáveis na revitalização de corpos d'água para melhorar a qualidade da água e o seu ecossistema. Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. Comuns de tratamento de água e esgotos. Gente, parece que a alternativa B ela está incompleta, portanto não pode ser considerada uma resposta válida. Por conta dela estar incompleta, não está totalmente do jeitinho que quer, né? Alternativa C. A poluição de igarapes não afeta o rio Amazonas nem os oceanos, pois ambos são corpos d'água gigantescos, assim a concentração de poluentes é mínima. C é também incorreta. A poluição do igarapes pode sim afetar o rio Amazonas e também os oceanos, embora a diluição possa ser maior devido ao tamanho de corpos d'água. Poluentes e nutrientes podem se acumular e ter impactos negativos em ecossistemas aquáticos mais amplos. Alternativa D, que está com o xizinho de correto. 3 fatores que são levados em consideração para o estudo da salubridade de amostras de águas podem ser pH, turbidez e presença de coliformes fecais. Gente, a alternativa D ela está correta. O pH, a turbidez e a presença de coliformes fecais são 3 parâmetros importantes para avaliar a salubridade da água. O pH indica a acidez, a turbidez mede a clareza da água e a presença de coliformes fecais é um indicador de contaminação microbiológica. Então é por isso que a alternativa D ela está correta. E por último, a alternativa E. Mesmo com décadas de trabalho, é impossível revitalizar rios, por isso é importante preservar corpos d'água que ainda não estão poluídos. Essa alternativa está incorreta, e embora a revitalização de rios possa ser complexa e demorar muitos anos, ela não é impossível. Existem exemplos de sucessos em projetos de revitalização. A preservação dos corpos d'água não poluídos é sem dúvida crucial, mas isso não significa que a revitalização dos poluídos seja impossível. Então, a alternativa D está correta, te oferece informações precisas sobre a avaliação da salubridade e da água. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima questão. Essa aqui é a questão 14 e ela diz o seguinte: em certas substâncias, a excitação dos elétrons de sua molécula pode produzir a emissão de luz por fosforescência. No entanto, esse fenômeno ele pode ser interrompido, como ocorre quando o sulfeto de bário, o BAS, dopado com cobre, o I, ele é exposto ao ar, perdendo sua fosforescência, pois ele reage com o Os atmosférico, oxidando-se a sulfato de bário, o BaSO4, como representado pela equação química a seguir. Então, é o Bas mais 2O, que é igual a baço. Considerando que 5 gramas de Bas são completamente oxidados com 100% de rendimento, quantas gramas de O serão consumidos? Quantas gramas de baço serão obtidos e a qual lei ponderal exemplificada nesse processo, respectivamente? Então, para o começo de tudo, a gente precisa da massa molar do sulfeto de bário, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, o mol, né? Massa molar de bário é igual, mol de... Ficou meio feio, vamos escrever de novo. O mol de Ba é igual a 137,33, tá? E a massa molar de S, vamos colocar aqui embaixo também, é de 32,07, tá? Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai somar esses dois.
que vai dar, somando os dois, vai dar 169,40 de mol. Tá? Então, agora sim a gente pode calcular o número de mol de Baz, porque a gente juntou os dois. Para poder calcular o mol de Baz, a gente vai fazer o 169 dividido... Deixa eu já escrever. 169,40 gramas dividido pelo mol de 5, tá? Que vai dar aproximadamente 0,0295 de mol. Agora, o nosso segundo passo é calcular a mol de O que foram consumidas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o Baz... Ficou feio esse B. O Baz mais perdão, mais 2O2, tá? E vai ser igual a Baz SO4. Aqui a gente coloca o S. Então, agora a gente pode ver que 1 mol do Baz, né, do BAS, ele reage com 2 mols de O2. Então, assim, a quantidade de mols de O2, ela que é necessária, né, seria o mol de O2, perdão, é igual a 2 vezes o 0,0295, que dá aproximadamente 0,0590, tá? De mol. Agora, o nosso terceiro passo seria calcular a massa do O2 que foi consumida. Então, agora a gente precisa da massa polar do oxigênio. A massa polar do oxigênio seria igual a... Vou colocar aqui, ó. Mol O2 seria 2 vezes 16 gramas de mol. Dividido, né, por mol. Que dá 32 gramas de mol. Isso. Então, a nossa massa de O2 consumida seria o mol O2. Vai ser o 0,0590 vezes 32 de mol. Que dá aproximadamente 1
Opa, ficou feio. Aproximadamente 1,89 gramas. Agora o nosso quarto passo é calcular a massa do BaSO4, que é formada. Então, a partir dessa equação, a gente consegue ver que 1 mol do BaS produz 1 mol de BaSO4. Então, assim, a quantidade de mols do BaSO4 ela é formada a mesma que a do BaS. Então, vamos colocar mais para cá. O mol, ficou bem feio isso aqui, de BaSO4 é igual a 0,295, tá? Então, a gente precisa da massa polar dele agora. E pra gente descobrir a massa polar do BaSO4,2, a gente faz assim, ó. 32, tá? 0,7 mais 4 vezes, dentro do parênteses, né, vezes os 16, que dão 96,07 gramas. Bom. E a massa molar de BaSO4, pra gente descobrir, vai ser 137,33 mais os 96 que a gente achou agora. Então, 96,07. Ficou meio feio esse 6 aqui. Pronto. Que vai dar 233,40. Então, a gente pode ver que a massa do BaSO4 ela é formada por... Vamos calcular de novo. A gente vai fazer o 0,0295 vezes os 234 que a gente acabou de achar. 233,40 que vai dar aproximadamente 6,89. Eita, veio. 0,89 gramas. Agora, para a gente identificar a lei que melhor se aplica, a lei que melhor se aplica é a lei de Lavoisier, porque ela afirma que a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos em uma reação química. Entendeu? Então, vamos mudar a cor aqui. Dos nossos resultados é esse aqui, o 6,89, e a lei
de Pronto, aqui estão os nossos resultados. Vamos identificar aqui agora na questão qual que tem essa. Aqui é a nossa letra E, porque diz que é 1,8 gramas, o 6,8 e a lei de Lavoisier, tá certo? Então, é por isso que a nossa questão é da alternativa E. Tá joia? Espero ter te ajudado. Tchau, até a próxima. A determinação do peróxido de hidrogênio em água oxigenada pode ser realizada com pergaminato de potássio, através da seguinte reação iônica não balanceada. A reação é conduzida em meio ácido, sendo o ponto final indicado pelo aparecimento de uma coloração roxa na solução, quando há excesso de permanganato. Sobre essa técnica, analise as afirmativas e assinale a alternativa que contém as afirmações verdadeiras. 1. Nessa reação ocorre oxidação do oxigênio e redução do manganês. 2. A razão do número de mols de pergaminato do peróxido nos reagentes da equação balanceada é 2 dividido por 5. 3. A soma do coeficiente da reação balanceada com os menores números inteiros possíveis é 28. Como sabemos que a letra A é a correta, eu vou dar só um contexto do porquê que ela é a correta. Bom, a primeira é correta porque significa que a partir do peróxido do H2, ela está dando elétrons para manganês, e o manganês está recebendo elétrons. Então, a primeira está certa. 2. Para a gente poder ser a 2 e a terceira estar certa, nós vamos ter que fazer a gente vai ter que fazer a conta para equilibrar ela. Então, como já tem pronta aqui a conta, nós sabemos, vamos pular já para a terceira. Para a terceira questão, fala que a soma do coeficiente dá 28. Então, nós vamos somar 5 mais 2, mais 6, mais 2, mais 8, mais 5. 5 com 2 dá 7. 7 com 6 dá 13. Então, 7 com 6 dá 13. 13 com 12 dá 15. 15 com 8 vai dar 24. Perdão, vai dar 23. Vai dar 23 aqui. E 23 mais 5 vai dar 28. Então, a terceira também tá certa, porque fala que a soma do coeficiente balanceada é 28, então a terceira tá certa. E a segunda tá certa porque o número de mols pergaminato periódicos reagentes da equação balanceada é 2 e 5. Aqui, nós vamos utilizar o 2 desse daqui, ó. Desse daqui e o 2, perdão, e o 5. O 2 daqui, perdão, vai ser o 5 de H2 e 2 de manganato. Pergaminato de manganês. Então, a gente vai fazer o 5 dividido por 2, que vai ser o resultado da equação balanceada. Questão 16. A tabela periódica é uma ferramenta de uso de cotidiano dos químicos, a qual apresenta de forma sistemática várias informações a respeito das propriedades dos elementos. Sua criação data da segunda metade do século XIX, período no qual os químicos, seguindo o exemplo da ciência como a física e a biologia, começaram a procurar formas de sistematizar o conhecimento existente na área até aquele momento. Buscava-se, dessa forma, estabelecer princípios e lei que legitimasse a química como ciência moderna,
afastando-a do empirismo e facilitando seu estudo. Considere as seguintes afirmativas a respeito das prioridades periódicas. 1. A primeira afinidade eletrônica do oxigênio é exotérmica, porém a segunda é endotérmica, pois apesar de ser eletronegativo, uma vez que está na forma de ênion, a repulsão eletrônica torna desfavorável acrescentar o outro elétron. 2. A primeira energia de ionização do oxigênio é mais alta do que a do nitrogênio, pois como o oxigênio possui uma camada semi-preenchida, é mais difícil remover seu elétron. 3. O cloro é mais eletronegativo do que o iodo. 4. O carbono possui mais raio atômico do que o berílio, pois a adição de elétrons na mesma camada produz uma blindagem menos eficiente, aumentando o raio. Assinale as alternativas que apresentam as afirmativas incorretas. A. Apenas 1, 2 e 4. B. Apenas 1 e 3. C. Nenhuma. D. 1, 2, 3 e 4. E. Apenas 2 e 4. Como estamos vendo no gabarito da prova de 2023, já temos a resposta dessa questão, que é a letra E, apenas 2 e 5. Porém, eu vou contextualizar para vocês entenderem o porquê que é essa alternativa. A primeira. 1. A primeira afinidade eletrônica do oxigênio é exotérmica, porém a segunda é endotérmica, pois apesar de ser eletronegativo, uma vez que está na forma de ênion, a repulsão eletrônica torna desfavorável acrescentar outro elétron. A primeira está correta, ela é uma informação correta, porque quando um elétron entra no oxigênio, acaba tendo uma liberação de energia, ou seja, acaba tendo uma ação exotérmica. Porém, quando o segundo elétron tenta entrar no oxigênio, acaba ocorrendo uma ação endotérmica. Então, a primeira, ela está sim correta. Então, vamos marcar aqui. 2. Nós já sabemos que ela é incorreta, mas, Bela, por que ela é incorreta? Bom, ela é incorreta porque como o nitrogênio ela tem uma configuração eletrônica bem mais estável, ela acaba sendo um pouco mais difícil de tirar o seu elétron, de remover o elétron de si. E também vale contar que a ionização do oxigênio é bem menor do que a do nitrogênio. Então, essa está incorreta. Então, essa é uma das opções incorretas já. Podemos já contar. A terceira. O cloro é mais eletronegativo do que o iodo. A terceira, como a gente sabe também, ela é correta, é uma informação correta, porque, de acordo com a tabela periódica, a eletronegatividade ela é contada de cima para baixo. Então, o cloro, de acordo com a tabela periódica, ela é bem mais eletronegativa do que o iodo. Então, a terceira está sim correta. Agora, a última, que todo mundo também já sabe que ela é incorreta. O carbono possui maior raio atômico do que o berílio, pois a adição de elétrons na mesma camada produz uma blindagem menos eficiente, aumentando o raio. Bom, a 4 está errada porque, como o carbono ele tá no grupo 14 e o berílio está no grupo 2, por mais que ele esteja na mesma camada, o berílio tem uma carga nuclear muito maior, fazendo com que os elétrons eles sejam puxados para o núcleo dele. Então, a 4 também está errada. Questão 17. Observando os processos naturais, somos capazes de identificar fenômenos químicos e físicos. Os fenômenos físicos ocorrem sem que a natureza química dos componentes de um sistema seja modificada. Por outro lado, os fenômenos químicos é a transformação das naturezas químicas das espécies envolvidas, significando que novas substâncias são formadas. A partir do exposto acima sobre os fenômenos químicos e físicos, assinale a alternativa incorreta. A. A destilação de uma mistura de etanol de água e água fornece uma mistura azotrópica que possui composição diferente da inicial, sendo isso um exemplo de transformação química. B. As formações das estaclites e estalagmites correspondem a fenômenos químicos irreversíveis que envolvem o bicarbonato e o carbonato de cálcio. C. Os fenômenos físicos e químicos podem ser reversíveis, como a formação de chuvas, que ocorrem por evaporação e condensação da água, e a carga e descarga de baterias de dispositivos eletrônicos. D. São exemplos de processos físicos a passagem de corrente elétrica no fio de cobre,
o brilho de uma superfície metálica polida e a formação de gotículas de água sobre as folhas. E E, o congelamento ou solidificação de certa massa de água é um processo físico, porém o endurecimento do concreto, que usa água na sua composição, é um processo químico. Como estamos nos gabaritos da prova de 2023 do Kim Meninas, nós já temos a resposta e sabemos que a letra A é a opção correta, por mais que seja a alternativa incorreta que seja pedida. Bom, ela está incorreta porque a destilação da água é um processo físico, e ele está tentando explicar esse processo físico dentro de um processo químico, o que não está certo. Sem contar que a mistura de etanol e água, por mais que seja uma mistura isotrópica e tenha uma composição diferente inicial, ela não cria uma nova substância, então ela não é considerada um processo químico. Agora a letra B. Por que ela está correta? A letra B está correta porque a formação de estaclites e de estalagmites, ela corresponde a fenômenos químicos sim. Porque para elas serem criadas, elas precisam ter uma ação química, uma reação química. Um exemplo delas é o carbonato de cálcio, que quando ocorre a precipitação do carbonato de cálcio, acaba sendo considerado um processo químico. A letra C também está certa, porque o processo químico e físico pode ser, sim, reversíveis. Como ele deu exemplo, a carga e descarga de baterias e a condensação de água, que tem a evaporação e a condensação dela. Então, a letra C está, sim, correta. A letra D também está correta, porque todos que ele citou são processos físicos. Então, quando a corrente elétrica passa no fio de cobre, ele não altera a natureza do cobre. E o brilho, ele já é uma propriedade física. E já a questão do orvalho é a mudança de estado físico. A letra D também está correta, porque são exemplos de processos físicos. Então, a passagem de corrente elétrica no fio de cobre não faz com que a natureza do cobre seja alterada. E o brilho, ele já é uma propriedade física. E já a questão do orvalho é porque ocorre um processo físico, né? Uma mudança física do estado da água. Então, muda o estado físico da água. E a letra E também está correta, porque quando a gente quer congelar uma massa de água, ele ocorre um processo físico, porque é algo natural. Já o endurecimento do concreto, como ele tem a mistura com a água, acaba ocorrendo um processo químico. E quando ele endurece, ele também acaba virando uma outra substância. Questão 18. O cloreto de ferro, cuja fórmula química é FeCl3, é um composto químico com diversas aplicações. As principais aplicações são coagulante em processo de tratamento de água e de efluentes industriais, componente essencial nas produções de pigmentos, catalisador em várias reações de síntese orgânica, precursor em síntese de nanopartículas de óxido de ferro, precursor para a produção de materiais de cátodo em baterias de íon de lítio, entre outras. Entre os métodos de obtenção do ferro, destaca-se a retenção entre o ferro metálico e o ácido clorídrico. A respeito dessa reação, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Na reação de 3 mols de ácido clorídrico com 1 mol de ferro, são formados 1,5 mol de hidrogênio e 1 mol de cloreto de ferro. A letra A, ela está correta. Ah, mas por quê? Porque para ter 1 mol de ferro, normalmente precisa de 3 mol de HCl. E a reação, ela produz 1 mol de ferro e 1,5 mol de H2 de hidrogênio. Então, a letra A está correta. Letra B. Na reação de 1,12 gramas de ferro com 5 gramas de ácido clorídrico, são produzidos 3,25 gramas de cloreto férrico com excesso de 2,81 gramas de HCl. A B também está correta, porque 1,12 gramas de ferro é aproximadamente 0,0 mol de ferro, e que dá por volta de 3,25 gramas de cloreto, e o resto é porque tem a mais do que precisa, então tem a mais de HCl. Então a B também está correta.
A letra C é a única incorreta. Na reação de 73 gramas de ácido clorídrico com quantidade suficiente de ferro, são formados 12,04 multiplicado por 10 elevado a 23 moléculas de hidrogênio. A letra C está errada porque, para poder saber o mol é igual a 6,02 multiplicado 10 elevado a 23. Essa é a contagem de 1 mol. Então, a letra C está errada. D. Haverá a formação de 15 mols de gás hidrogênico se 10 mols de ferro metálico foram utilizados, com excesso de HCl e 100% do rendimento. A letra D, ela tá correta porque a fórmula iria ficar assim. Vamos ver se eu consigo desenhar. A fórmula iria ficar 10 mols de ferro para 15, não obteve espaço, mas seria para 15 mols de gás hidrogênio. Então, ia ficar, deixa eu fazer aqui embaixo, 10 para 15, certo? E a letra E, ela também está correta, porque ela também está certa, porque 55,8 gramas de ferro concentrado com rendimento de 80% são formados 1,2 mols de gás hidrogênio. Se a gente sabe que 55,8 graus de ferro é 1 mol, ele tem que produzir 1,2 mol de H2, de hidrogênio. Então, como ele tem um rendimento de 80%, ele vai ficar, dessa vez eu vou digitar, vai ficar 0,8, mas, Bela, da onde você tirou esse 0,8? Esse 0,8 eu tirei porque eu dividi ele por 100%. Então, eu diminui o valor dele para ele poder sair de porcentagem e ir para decimal, certo? Multiplicado, deixa eu colocar o xzinho aqui, multiplicado por 1,5, perdão, que vai ser igual 1,2 mol de H2. Então, essa seria a conta. Gente, vamos ver o que a questão 19 está falando? Duda sempre foi apaixonada por ciências naturais. Então, desde criança, ela sabia que a água líquida entrava em ebulição a temperatura de 100 graus sobre 1 atm. Porém, começou a achar estranho o fato de que suas roupas não precisavam chegar à temperatura de 100 graus para que secassem no varal de sua casa. Finalmente, quando foi apresentada o diagrama de fases da água, que está mostrado fora de escala abaixo, ela entendeu o mecanismo por trás desse fenômeno. Então, aqui tem o gráfico, que eles falaram, que é o diagrama de fases, e aqui a gente tem as alternativas. Letra A. Apesar do diagrama de fases não representar a pressão ao nível do mar, é possível deduzir que existem o vapor de água em temperaturas menores do que 100 graus. Gente, a letra A não está correta porque o fenômeno da roupa secar ali, sem precisar chegar à temperatura de 100 graus, é evaporação. Não ebulição aqui, como está querendo dizer na letra A. O processo de secagem das roupas corresponde à evaporação, que ocorre mesmo quando a pressão do vapor do líquido é menor do que a pressão atmosférica do local. Gente, a B está correta. A evaporação ela não precisa a água não precisa estar em temperaturas elevadas para ela evaporar. Ela só precisa sair do estado líquido e ir para o gasoso. Isso acontece na evaporação, que é o fenômeno que a Duda descobriu. No processo de secagem das roupas, ocorre a vaporização, que corresponde ao ponto T indicado no diagrama de fases. Gente, o ponto T não corresponde à vaporização e sim às 3 fases da água, sólida, líquida e gasosa. Então, a letra C está errada por causa disso.
processo de secagem das roupas corresponde à ebulição, que ocorre quando a pressão do vapor do líquido é igual à pressão atmosférica local, descrita pelo ponto 2 no diagrama de fases. Como eu tinha dito acima, a evaporação é o processo que corresponde à secagem das roupas, e não à ebulição, como está falando aqui na letra D. Então, ela está errado. E, na verdade, apenas a água que está nas roupas alcança a temperatura de 100 graus, enquanto o tecido permanece na temperatura ambiente. A E está errada porque, além de que o tecido também esquenta, quando está pegando sol, por exemplo, mas também a água não precisa chegar a uma temperatura elevada para evaporar. Então, não tem nada a ver o que está falando na letra E. Eu espero que eu tenha ajudado você e até a próxima questão. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Isabela, eu faço parte da equipe Sharks 9199 dos Redes de Taubaté e hoje estarei aqui ajudando vocês a resolver a questão 20 da questão daqui meninas, de 2023. Então vamos lá. O iodo é um elemento essencial para a biossíntese de hormônios tireoidianos, como a tiroxina T4 e a triodotironina T3, os quais são fundamentais no desenvolvimento fetal, na regulação metabólica das células e no crescimento físico e neurológico dos seres humanos. A distribuição do iodo na Terra ocorre de forma ampla, porém desigual. Na extração de iodo E2 de uma solução aquosa, é possível utilizar solventes como clorofórmio e tetracloreto de carbono. Isso é possível pois a molécula do iodo é polar, por isso ele é menos solúvel em água. 2. A molécula do iodo é apolar, por isso ele pode ser extraído da água por solventes apolares. E 3. O clorofórmio é uma substância tão polar quanto a água, assim o iodo é solúvel nesses dois solventes. É correto apenas o que se afirma em A, 2, B, 1, C, 1 e 2, D, 1, 2 e 3 e E, 3. Bom, aqui eu trouxe a tabela de Linus Pauling porque a gente vai precisar dela, né, para nos auxiliar a decompor o iodo. O iodo, ele possui 53, né, ele tem aqui 53 de acordo com a tabela periódica. E, bom, então vamos decompô-lo de acordo com essa tabela. Lembrando que é de acordo com a direção das setas, até atingir o 53, né? Então vamos aqui, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3, 6, 4S2, 3D10, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10 e 5P5, porque estamos finalizando. Como podemos contar? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Então aqui estamos. E aqui podemos analisar a sua última camada, né? No caso seria 5. Aqui teremos 2, o 2 mais o 5. Então nós temos que ele tem 7 elétrons na última camada, né? O que significa que ele é um não metal. Bom, na sua ligação aqui, por ele ser um não metal e ele estar, né, sendo 1 e 2, ele precisa atingir um equilíbrio, né, e precisa atingir 8 elétrons na última camada. Então vamos aqui desenhar os dois iodos, colocar os 7 elétrons, né? Esses X aqui representam os elétrons. Colocar aqui os 7. E
para eles se, ficarem com 8, eles irão fazer uma ligação covalente, unindo esses dois aqui, ficando bem assim, e demonstrando também que ele é apolar, pois ele se mantém em equilíbrio aqui e não apresenta nenhum polo. Bom, dito isso, vamos para as questões aqui, pelos números. 1. A molécula de iodo é polar, por isso ele é menos solúvel em água. Já podemos descartar essa porque a molécula do iodo é apolar. 2. A molécula do iodo é apolar, por isso ele pode ser extraído da água por solventes apolares. Essa está correta, porque também tem a regra de semelhante dissolve semelhante. Então, apenas moléculas apolares podem ser extraídas por solventes apolares, tanto quanto se fosse polar, teria que ser solventes polares. Então, a 2 ainda está... a 2 está certa. 3. Cloroforme é uma substância tão polar quanto a água, assim o iodo é solúvel nesses dois solventes. Bom, primeiro que a água em si, ela é polar, justamente porque o oxigênio, ele fica o hidrogênio, na verdade, ele fica no centro, então ele apresenta ali uma polaridade puxada pro hidrogênio. Então, por a água ser polar, ela também não poderia ser diluída. O cloroforme não consegue ser tanto quanto a água, e assim o iodo não pode ser solúvel nesses dois solventes. Logo, a única alternativa que realmente é a correta é a número 2. Muito obrigada e até a próxima. Questão 21. No contexto da teoria de ligação de valência, a hibridização é uma ferramenta que auxilia na explicação das geometrias moleculares, tendo em vista as observações experimentais. Desse modo, os átomos, quando necessário, combinam orbitais atômicos puros para gerar orbitais atômicos híbridos, com energias e estruturas distintas, permitindo que o átomo realize um certo número de ligações covalentes. A respeito da hibridização, indica a afirmação correta. A. No XeF4, ao redor do gás nobre, temos um arranjo tetaédrico, o que está de acordo com a hibridização sp3 do xenônio. A letra A está errada porque ele não tem um arranjo tetaédrico, e sim um arranjo octaédrico. E a hibridização dele é sp3d2. Então a letra A está errada. B. Tendo em vista a mesma hibridização dos calcogênios nas moléculas H2O e H2S, podemos assegurar que os ângulos entre as ligações também são os mesmos. A letra B está errada aqui. Por quê? Por mais que a hibridização dos dois sejam iguais, o ângulo está errado. O ângulo do H2O é de 104,5 graus e a do H2S é 92 graus, então a B está errada. C. A hibridização do átomo de carbono nas fórmulas alotrópicas, diamante e grafite não tem relação com as propriedades mecânicas e eletrônicas desses. A C está errado porque quando tem a híbrida do carbono, ele acaba mudando sim a sua propriedade, e o diamante ele se torna duro e o grafite ele é macio e condutor. Então a letra C está errada. Letra D. O número de orbitais híbridos sempre é o mesmo número de orbitais atômicos, utilizando para gerar conjunto de orbitais híbridos. A letra D está certa porque é como se a gente fosse fazer 4 bolos com 4 receitas. Então é como se nós tivéssemos 4 orbitais atômicos que vão se transformar em 4 orbitais híbridos. Então a letra D está correta. Letra E está errada. No composto de boro e berílio, o boro apresenta a hibridização dos seus orbitais tipo sp3 e o berílio apresenta a hibridização dos seus orbitais tipo sp. Só tem uma coisa errada aqui. A hibridização do boro que está errada, porque não é sp3 e sim sp2. Porém, a do berílio está certa. Ele apresenta hibridização do tipo sp.
Oi gente, tudo bem? Meu nome é Isabela Moura, faço parte da equipe Sharks 9199 do site de Taubaté e hoje estarei auxiliando vocês a resolverem a questão 22 da Quimininas de 2023, ok? Então vamos lá. Em geral, podemos dizer que a formação das ligações químicas ocorre de forma que os átomos alcancem uma maior estabilidade, estado de menor energia. Nesse contexto, é importante considerar as diferentes eletronegatividades dos átomos, tendo em vista que essa propriedade define se a ligação será formada com o compartilhamento de elétrons ou com a transferência destes. No caso, o compartilhamento de elétrons ele estaria se referindo à ligação covalente e a transferência deles à ligação iônica. No primeiro caso, temos a ligação covalente, como eu disse, e a formação de moléculas. No último caso, a ligação formada iônica, sendo a atração entre as espécies decorrente da força eletrostática entre os cátions e os ânions. Porém, vale ressaltar que em certas situações a ligação química não possui caráter 100% iônico ou covalente, sendo melhor representada por uma contribuição dessas duas formas. Assinale a alternativa na qual há espécies químicas com ligações predominantemente covalentes e iônicas, respectivamente. Então, nós teremos que assinalar a questão, a alternativa que tenha uma ligação covalente primeiro e uma ligação iônica em segundo. E bom, para analisarmos isso melhor, nós teremos que decompor os elementos químicos que estão aqui. No caso seria o Na, que possui, aqui considerando da tabela periódica, possui 11, o Cl, que possui 17, o N, que possui 7, é o número deles na tabela periódica, o P, que é 15, o C, que é 6, o H, que é 1, ou seja, já está determinado que ele é um não metal, e é isso. São esses queridinhos aqui. Então vamos iniciar decompondo eles. Para isso nós iremos utilizar a tabela de Linus Pauling aqui, e seguindo as linhas, as retas vermelhas. Então vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 e 3s1. Ou seja, ele tem aqui, somando 1, 2, 4, 10, 11. A última camada dele é 3, significando que outra informação importante também, na verdade, que eu vou inserir aqui, é que, bom, para serem metais, eles precisam, de 1, 2 ou 3 na última camada. E para serem não metais, 5, 6 ou 7, ok? Então, bom, o Na, ele é um metal, de acordo com esse querido aqui. Pro Cl, vamos lá. Só vou ajeitar ele aqui. Pro Cl, temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ou melhor, 3p5. Aqui, aqui fica 10, 12, 17. Então aqui ele tem 7 na última camada, ok? Que classifica ele como um não metal. Continuando aqui, temos o N, 1s2, 2s2, 2p6,
última, ele tem 5, o que classifica ele também como um não metal. Aqui no P, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p3, certo? Aqui então nós vemos que na última camada ele tem 5, que classifica ele também como um não metal. Aqui no C, 1s2, 2s2 e 2p2. Esse aqui é um caso, por exemplo, que ele tem 4, mas, se eu não me engano, ele não está totalmente presente aqui. Mas enfim, ele seria considerado, apesar de não ter aqui o número 4, ele seria considerado um não metal. Vale essa curiosidade. Ops, aqui ele... E o hidrogênio também explicando que, apesar dele possuir um apenas, ele também não é considerado não metal, justamente porque ele é único. Ele é desse jeito e é assim que funciona. Então, vamos lá, né? NaCl. O Na, ele é um metal e o Cl é um não metal. Logo, logicamente, a ligação iônica, vou ressaltar esses pontos aqui também. Aqui, ó. A ligação iônica. Oi gente, eu sou a Rebeca e hoje vim realizar a questão 23 da prova junto com vocês. Vamos lá, primeiro a gente vai para a leitura da questão para que a gente possa realizar. A tabela periódica atual é uma representação gráfica na qual os elementos químicos são organizados de acordo com suas propriedades e características químicas, o que é refletido pelas suas distribuições eletrônicas, obtidas pelo princípio da construção. Essa organização permite uma visão sistemática dos elementos, facilitando o entendimento e o estudo da química. Sobre a tabela periódica atual e as propriedades periódicas, assinale a alternativa incorreta. Então agora a gente vai ler todas as alternativas para a gente analisar e ver qual está incorreta. Alternativa A. A eletronegatividade difere da afinidade eletrônica, pois a primeira está relacionada com o elemento numa ligação química e a segunda com o elemento isolado. Alternativa B. Os elementos dos grupos 1 e 2 apresentam distribuição eletrônica na camada de valência, representada por Ns1 e Ns2, respectivamente, onde o N é o período em que o elemento se encontra na tabela. C. Os metais alcalinos e alcalinos terrosos possuem a tendência de perder elétrons, por isso exibem maiores energias de ionização, quando comparados com os ametais. Alternativa D. O raio atômico é uma propriedade periódica que diminui à medida que aumenta a carga nuclear efetiva dos elementos em um mesmo período. Alternativa E. A tabela periódica possui 7 períodos, sendo o período em que um elemento se encontra na tabela correspondente ao seu número de camadas eletrônicas no estado fundamental. E, gente, depois de analisarmos todas as alternativas, é possível ver que a alternativa incorreta seria C, porque os metais alcalinos e alcalinos terrosos, ele tem uma tendência a perder elétrons para alcançar uma configuração eletrônica muito mais estável, e é por isso que eles têm maiores energias de ionização, em uma comparação com os ametais, no caso. E eles tendem a ganhar elétrons e têm maiores energias de ionização. Então, a alternativa incorreta é a C. A questão 24 diz o seguinte: uma estudante do primeiro ano do ensino médio está começando suas atividades como bolsista de iniciação científica júnior no laboratório. Sua orientadora lhe pediu para ajudar em um procedimento de separação de uma mistura líquida formada por tetracloreto de carbono, CCI4, densidade 1,59 gramas ou milímetros elevado a menos 1, e água, densidade 1 grama ou milímetros elevado a menos 1. A professora explicou à bolsista que procedimentos como esse são muito importantes, pois permitem reutilizar o tetracloreto de carbono ao invés de descartá-lo.
Analise as seguintes afirmativas sobre esse procedimento. 1. Para fazer a separação, será necessário utilizar um tripé, um funil de haste longa, papel filtro e um becker para recolher a fase inferior, que seria a água. 2. Para trabalhar no laboratório, a bolsista deve usar jaleco de mangas longas e luvas de borracha. Já a professora não precisaria, pois tem experiência e não vai derramar os líquidos. 3. Para fazer a separação, será necessário utilizar um funil de decantação, um suporte universal, uma argola e um LMR para recolher a fase inferior, que é o tetacloreto de carbono. 4. Para trabalhar no laboratório, a bolsista e a professora devem usar jalecos de manga longa, óculos de segurança e luvas de borracha. Agora, depois de ler todas, quais afirmativas estão corretas? Vamos lá. A. Apenas 2 e 3. B. Apenas 3 e 4. C. Apenas 4. D. Apenas 1 e 2. E. Apenas 1. E, gente, depois de ler todas e analisar, a gente consegue perceber que a alternativa B é a correta, porque a 3 está correta e também a 4. Por que a 3 está correta? Então, gente, para separar a mistura, usa-se um funil de decantação e um LMR para recolher a fase inferior. Isso está correto. A 4. As duas devem usar jaleco, óculos de segurança e as luvas de borracha no laboratório, porque isso seria os materiais que elas usariam para segurança. Gente, agora a questão 25. A gente vai ler para depois realizar. Vamos lá. O arranjo tridimensional de uma molécula pode ser inferido através de uma teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, RPECV. Este arranjo depende das regiões de densidade eletrônica aumentadas ao redor do átomo central da molécula que, segundo o RPECV, ocupam posições mais distantes possíveis uma das outras. Essas regiões podem corresponder a pares de elétrons isolados e, neste contexto, a geometria molecular é definida apenas pelas posições do arranjo nas quais se encontramos átomos ligados. Gente, agora vamos analisar a geometria molecular de cada molécula mencionada, usando a teoria de repulsão dos pares eletrônicos de cada camada de valência. Vamos lá. BH3, que seria o borano. 3 pares de elétrons ao redor do átomo central, sendo todos ligantes. Então, a geometria resultante trigonal planar. A gente pode descartar algumas já que não tem trigonal planar como o primeiro. Gente, agora o PC13, que é o tricloreto de fósforo. Ele tem 4 pares de elétrons ao redor do átomo central, 3 ligantes e 1 par isolado. Então, a geometria é piramidal. A gente também já pode descartar o que não tem piramidal como segundo. Gente, agora é SF6, hexafluoreto de enxofre. 6 pares de elétrons ao redor do átomo central, todos ligantes. A geometria resultante é octaédrica. O próximo é SO2, o último, dióxido de enxofre. São 3 regiões de densidade eletrônica ao redor do átomo central, 2 pares ligantes e o restante seria todos isolado. Então, podemos perceber também que a geometria seria a angular. Então, gente, o que se encaixa em todas essas geometrias resultantes seria a alternativa A: trigonal planar, piramidal, octaédrica e angular. Bom, meninas, finalizamos as questões da Quimeninas de 2023. Deixe nos comentários se gostaram e se conseguimos ajudar vocês a aprender química de uma forma mais fácil. Não se esqueçam de deixar o seu like e nos acompanhar em outras redes sociais. A Sharks te deseja uma ótima prova. Tchau! Até a próxima!